Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série da jornada do nosso paciente bariátrico. Eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo para quem você acha que precisa, para que mais pessoas sejam impactadas com essas mensagens. E vamos ao nosso vídeo. Agora é um momento de muita frustração para o paciente, porque agora é o momento de fazer exame. Então parece que tudo está parado, parece que o tratamento não está indo para frente, o paciente fica mais ansioso porque quer operar, porque quer fazer o tratamento, mas ele é um momento muito importante para a gente. Lembra que a gente falou que a obesidade por si só já é uma doença e a gente precisa de um tratamento multifatorial, multiprofissional e um acompanhamento muito bem feito para fazer o tratamento, inclusive com o tratamento da cirurgia bariátrica. Então esse é o momento onde a gente vai avaliar o paciente por um todo, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista multiprofissional. Então é muito importante fazer esse monte de exame que a gente pede. O paciente às vezes até se assusta, ele sai da consulta com pedido de exame de sangue, são muitos exames de sangue que a gente faz. Ele sai com pedido de endoscopia, ele sai com pedido de ultrassom das veias das pernas, ultrassom das artérias aqui do nosso pescoço, sai com pedido, vai fazer exame com endócrino, vai fazer exame com cardiologista. Parece que ele não está fazendo nada, na verdade. O paciente tem essa sensação que não está progredindo no tratamento, mas é muito importante a gente fazer essa avaliação. Então vamos para o passo. Primeira coisa, a gente faz exame de sangue, a gente já viu que o paciente é elegível, a gente já define um método de tratamento, já sabemos o que a gente vai fazer, a gente vai operar, agora a gente vai fazer essa avaliação. E o exame de sangue, ele serve para quê? O exame de sangue ele serve para entender como é que está o seu perfil metabólico. Então a gente avalia a condição sanguínea, se tem anemia, se não tem anemia, a gente vai avaliar múltiplos sistemas, a gente vai avaliar os hormônios, o perfil de vitamina antes de operar, para saber se já existe alguma deficiência nutricional ou não. A gente vai avaliar o perfil de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de glicemia, de pâncreas, fígado, rim, porque a gente precisa saber como que você está metabolicamente antes da cirurgia, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica vai trazer algumas consequências metabólicas e doenças metabólicas que já existem, a gente vai precisar fazer o tratamento nesse período pós-operatório ou ajustar a técnica cirúrgica para o tratamento da síndrome metabólica. Por isso que é importante fazer os exames. E aí eu volto a frisar, meus exames estão todos normais, quer dizer que eu não estou doente? Não, quer dizer que você é um obeso, você tem uma doença, obesidade, você é portador de obesidade e está compensado metabolicamente neste momento. O que pode não ser verdade daqui a um tempo se a gente não fizer o tratamento. Por isso que a gente faz esse monte de exame, até para definir depois a técnica que a gente vai fazer. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas as técnicas que são metabolicamente ativas, digamos assim, cirurgias que fazem o tratamento metabólico, dependem dessa avaliação inicial que a gente vai fazer. E aí a gente parte para outro perfil de exame, a gente vai fazer endoscopia. A endoscopia ela serve para algumas coisas, dentre elas a gente avaliar a anatomia do estômago, uma vez que a gente vai fazer uma cirurgia que vai mexer no estômago. E é muito importante a gente saber se o paciente tem refluxo, se o paciente tem H. pylori. Às vezes a gente descobre algumas lesões, alguns pólipos que a gente precisa fazer um tratamento antes de operar o estômago. Imagina uma situação, se a gente optar por fazer um bypass, por exemplo, e a gente não vê, a gente não faz endoscopia, e esse paciente tinha um tumor, por exemplo, no estômago, esse estômago depois ele vai ficar excluso, ele vai ficar escondido, a gente não vai acessar ele mais por endoscopia. Imagina se a gente deixa passar, por exemplo, uma lesão pré-maligna, um pólipo, alguma coisa que pode se tornar um tumor e que a gente nunca mais vai ver. A gente condenou esse paciente, entre aspas. Então é importante fazer essa avaliação. Então vejo que os exames eles vão ser muito importantes para a gente fazer essa avaliação tanto no pré quanto no pós-operatório. Tá? Vamos fazer ultrassom. Por que a gente faz ultrassom? No ultrassom a gente vai avaliar um monte de coisas. A gente vai avaliar a gordura no fígado, que é uma das comorbidades. A gente vai avaliar o estado abdominal em geral, tá? Importante, pacientes que já têm pedra na vesícula, a gente faz um ultrassom e identifica uma pedra na vesícula. A gente geralmente faz o tratamento da pedra na vesícula ou no mesmo momento da bariátrica ou
antes da cirurgia, a gente opera a vesícula antes de fazer a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a gente sabe que 20% dos pacientes que não têm pedra na vesícula podem desenvolver pedra na vesícula no pós-operatório, e os pacientes que têm pedra na vesícula, se a gente não trata sabidamente, a complicação da vesícula, que é a migração do cálculo, para alguns tipos de cirurgia bariátrica, ela pode ser extremamente desastrosa. Então a gente faz o tratamento antes. Viu a importância de fazer os exames e entender como é que é o nosso paciente antes? A gente faz exames pré-operatórios, então a gente vê se o paciente tem alguma insuficiência venosa, a gente faz Doppler de membro inferior para ver as veias, porque a gente sabe que o paciente obeso já é um paciente de alto risco para desenvolver trombose. E se a gente já tem algum grau de insuficiência venosa, a gente redobra a nossa atenção nesse sentido. A gente vai fazer uma cirurgia prolongada, uma cirurgia que envolve uma série de circunstâncias, então a gente vê como é que está o sangue na região do cérebro através de um Doppler de carótides. Então a gente faz uma avaliação muito completa desse paciente com todos esses exames, justamente para chegar para o nosso paciente e falar: olha, você é um paciente que está precisando operar, a gente vai operar e a tua cirurgia vai ser a melhor, a mais segura, porque a gente já sabe como você está do início ao fim. A gente sabe todos os teus exames, a gente sabe muito bem como você está, e é por isso que a gente faz esse monte de exame. Realmente é muito exame, é desgastante, é chato, é demorado, aí você passa com outro médico que pede mais exame, aí passa com outro profissional que pede mais exame, mas é de vital importância a gente fazer toda essa logística. E esse é um momento que o paciente ele se sente meio desamparado, porque ele vai correndo atrás desses exames e aí não passa mais consulta, e aí demora a consulta, e agenda o retorno só com os outros exames. E isso é muito importante da gente fazer. Saibam que vocês não estão desamparados, que a gente está acompanhando tudo isso, e toda vez que o paciente precisa de ajuda, a gente tem indicação, a gente ajuda, a gente orienta, e a gente vai estar junto nesse processo. E aí, esse é o momento onde todo mundo pergunta que é o maior fator de estresse dos nossos pacientes, que são os laudos. Os laudos dos profissionais, do endócrino, do ortopedista, se for o caso, do pneumologista, mas obrigatoriamente são 4 laudos, que é endocrinologista, cardiologista, psicólogo e nutricionista. E esse é um momento de muito estresse, porque os laudos geralmente eles demandam uma avaliação de todos os profissionais e por muitas vezes mais de uma avaliação, mas eles são extremamente importantes, porque como a gente sempre vai falar aqui, obesidade é doença complexa e a gente precisa de um tratamento complexo da mesma forma. E os laudos, eles fazem parte, eles são componentes integrantes e obrigatórios para autorização, para a parte burocrática da cirurgia. Então é muito importante, além, óbvio, do acompanhamento desses profissionais que já estão trilhando o tratamento com a gente ter esses laudos, porque eles são burocraticamente obrigatórios quando a gente vai fazer a cirurgia bariátrica. E sempre lembrando, tudo isso faz parte do tratamento, tudo isso faz parte do processo que vai ser recompensador quando a gente fizer o tratamento da obesidade. E importante lembrar, esse momento é momento de tratamento, por isso que eu digo, cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil, porque vocês podem ver que o momento da primeira consulta, a realização dos exames e os próximos passos, eles são caminhos complexos.